Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, bem rapidinho, no máximo 10 minutinhos, e vai abençoar e edificar a minha e a sua vida. Amém? Hoje o nosso texto está no finalzinho do Evangelho segundo Marcos, a última porção, aliás, penúltima porção do texto de Marcos que nós vamos ler. Amém? Então, capítulo 16, versículo 9. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, pois não acreditaram aos que tinham visto depois de ressurreto. Amém. Então, o que está faltando para crermos em tudo o que Jesus nos disse, tem nos falado e nos deixou escrito aqui na Bíblia? Aqui ele precisou aparecer pessoalmente aos dele para que crescem, né? Apareceu primeiro a Maria Madalena, depois os 2 no caminho de Emaús, e precisou aparecer dentro da própria casa, ali onde eles estavam, transpassando por uma porta que estava trancada, e precisou de tudo isso para eles crerem que Jesus tinha ressuscitado. Jesus tinha dito, tinha dado sinais de que faria isso. Jesus tinha andado e feito sinais e maravilhas por onde ia, curou e libertou enfermos e endemoniados. Ele fez tantas coisas, continua fazendo, e eles demoraram para crer. E nós que temos acesso a tudo isso que aconteceu agora, que nós estamos olhando para a história já feita, ainda temos dificuldade muitas vezes de escutar. Muitas pessoas têm a preguiça de ler a Bíblia, a preguiça de ler a palavra de Deus, ou ficam arrumando desculpa que não conseguem entender pela falta de leitura, falta de intencionalidade na leitura. E isso traz incredulidade, então as pessoas não acreditam naquilo que quem leu, quem tem uma vida com Jesus está falando, que está tudo aqui na palavra, tudo que ele vai fazer e tudo que ele tem feito. Ele deixou claro aqui que aconteceria. E as pessoas ainda têm a dificuldade. Muitas vezes vai ser necessário o Senhor aparecer para elas, assim como apareceu para Paulo, assim como apareceu para os discípulos depois de ter ressuscitado. E para nós, o que está precisando Jesus fazer para crermos naquilo que ele tem para cada um de nós, naquilo que ele tem nos revelado através da palavra, através de sonhos e falando conosco. Se nós temos uma vida de oração, uma vida de comunhão com ele, no nosso secreto, nas nossas orações, ele fala conosco. Então aí nós precisamos ter a fé e crer nele, buscar o discernimento através do Espírito Santo para entender que é ele falando e crer em tudo aquilo que ele nos fala. Porém, precisamos ter essa comunhão com a palavra e com ele em oração para buscar, porque aqui os discípulos tinham convivido com ele, viram tudo o que viram, tudo que nós vemos escrito aqui, todos os sinais, todas as maravilhas, todas as curas, toda a sabedoria de Jesus, todo o ensino, e mesmo assim chegaram ali, duvidaram. E aí nós que eu digo, todos no mundo, né, fala que crê em Jesus, crê que Jesus é o seu Senhor, mas não passa disso, não passa de uma fala em crer nele, porque a hora que tem o desespero eu busco, mas e eu buscar todos os dias, ler a sua palavra, meditar nela de dia e de noite, e ter a comunhão com ele em oração, em tudo quanto fizer, glorificar o nome dele,
Então, realmente as pessoas não estão acreditando de quem de fato Jesus é. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador e Ele prometeu que voltará. Então, como Ele vai nos encontrar quando Ele voltar? O que nós temos feito para estar prontos para o encontro dele? Assim como a parábola das 10 virgens, 5 tinham óleo e 5 não tinham mais para sua lamparina. Aonde está o nosso óleo? O que nós estamos fazendo para ter óleo, para manter a nossa vela acesa quando Ele voltar, quando Ele retornar para nos buscar? O que precisa Ele fazer para crermos, ou o que nós precisamos ter coragem de fazer para crer, para mostrar que realmente nós cremos em tudo isso. Cremos em Jesus, cremos que Ele é o nosso Senhor, cremos que Ele é o nosso Salvador e que Ele voltará. As pessoas falam, não, Jesus é meu Senhor, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas não pega na palavra dele para ler. A pessoa pega um medicamento, lê a bula e fica assustada, fica com medo daquilo dali. Ou acredita que vai fazer aquilo, mas na Bíblia não faz. Você crê que Jesus é o seu Salvador, não lê a bula de Jesus aqui, de como Ele vai nos salvar, o que precisa ser feito, tudo aquilo, a história dele. A pessoa passa meses assistindo uma novela, mas não consegue pegar a palavra de Deus. Aí passa dias falando da vida de famosos, de histórias que assiste, de filmes que assiste, de novelas que assiste, mas não consegue investir um tempo na leitura da palavra de Deus, que conta toda a história de Jesus aqui, de capa a capa. A Bíblia está falando de Jesus desde a criação do mundo até a volta dele, Apocalipse 22. Em tudo aqui é dito Jesus, o que precisa acontecer conosco para crermos. E a maioria dos relatos, dos testemunhos de encontros com Jesus que transformaram a mente das pessoas, nem sempre foi num ambiente confortável ou assim, nossa, eu estava sentado aqui no sofá e Jesus apareceu e disse para eu ler a Bíblia. Não, muitas vezes é num momento mais difícil. A maioria dos testemunhos que contam mais ou menos dessa maneira que Jesus apareceu é num momento de grande dificuldade, geralmente grande dor, ou numa batalha forte. Então nós temos que ter a coragem e a iniciativa e a ousadia de ler a palavra e buscá-lo em oração e no secreto. Amém? Então nós precisamos crer e ter atitudes que corroboram com aquilo que nós dizemos que nós cremos, as atitudes condizentes com o que nós cremos. Amém? Então que Deus te abençoe, te fortaleça, te coloque no espírito de ousadia para ler e buscá-lo todos os dias. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e amanhã finalizamos Marcos.